A influência digital, ela foi criada exatamente para o consumo, mas não só o consumo de bens materiais. Ela foi criada também para o consumo de bens materiais, formas de pensamento, entretenimento, como filmes, música, até mesmo celular e diversas outras coisas. Consumismo, ele tem uma definição de ato de consumir em excesso, ou seja, há um exagero. E consumir tem a definição de utilizar até o final, ou seja, desse utilizar até o final, nós percebemos que são coisas que possuem o fim, coisas que acabam. É, Nós temos a tendência de achar que o exagero, que o consumismo, que o acúmulo de dinheiro, por exemplo, é um fator atual, mas não é, porque a Bíblia exemplifica isso, por exemplo. A Bíblia tem uma parábola chamada Parábola do Rico Insensato, lá em Lucas 12, que diz assim: um homem chegou para Jesus, né, e começou a contar essa parábola para ele. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ou seja, qual foi o erro desse homem? Ele colocou a esperança dele em algo que acaba, uma coisa finita, e não colocou a esperança dele em Deus. Além disso, ele exagerou, porque ele tinha mais do que fosse necessário para ele, até mesmo porque ele era um homem rico. Falando de um fator histórico agora, nós tivemos um período de expansões comerciais e através dessas expansões, as pessoas começaram a colocar muito valor, muita importância no acúmulo, não só de dinheiro, mas de bens materiais, de produtos, de diversas coisas. E foi dessa fase que nós passamos do que é necessário, de termos somente o necessário, para termos o exagero. E esse exagero, ele é uma coisa que nos prejudica, porque nós nos importamos muito com essa questão. E esse exagero, ele vem através do desejo. Apesar de eu necessitar só de uma coisa, se eu puder, eu vou querer várias, por exemplo. Entende? Esse consumo, o consumismo, ele vem através do desejo. Por mais que, como acontece com muitas pessoas, isso pode ser uma necessidade psicológica, por exemplo. Existe muita gente que tem vazio dentro delas e insiste em satisfazer esse vazio, em preencher esse vazio através do consumo. Através do consumo de bens materiais, através da compra, através de diversas coisas. E também através de mostrar para os outros que a pessoa tem querer comprar só para ter um status social, por exemplo. E a Bíblia, nessa mesma passagem de Lucas 12, ela tem um versículo que diz: a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens, ou seja, nós não dependemos disso para viver, a gente não depende do que a gente acumula, a gente depende somente de Deus. E nós nascemos numa sociedade formada, onde o quê? Nós sabemos com que nós devemos nos formar, nós sabemos com que nós devemos trabalhar e nós sabemos principalmente como gastar o nosso dinheiro. E isso nos prejudica, porque nós possuímos necessidades individuais. É aí onde entra a influência na hora do consumo, por exemplo. Porque eu posso ver uma pessoa fazendo propaganda de um produto e me inspirar naquela pessoa, por exemplo, e não necessitar daquele produto. E nós, como adolescentes, nós podemos mudar essa realidade. A gente está criando um pensamento, a gente está formando um caráter. Então a gente pode crescer pensando diferente. E é nessa hora que a gente tem que o quê? Pedir ajuda para Deus, porque Deus, sim, ele ajuda a gente até nessa hora. Por mais que as pessoas não procuram, né? Nós percebemos isso. As pessoas elas não pedem ajuda para Deus na hora do consumo, na hora de saber o que adquirir. E principalmente em relação a filme, música, é essa questão. Em Mateus 6,33 diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o mais importante é a gente buscar Deus e que Ele vai nos dar sabedoria para conseguir o resto. E quando nós pedimos sabedoria para Deus, nós somos mais parecidos com Jesus. E isso é muito bom. Porque Jesus, ele o quê? Ele abominava o consumismo e a ganância.
E veja aqui, eu falo ganância, não falo ganância por dinheiro, porque a ganância ela tem um contexto geral. Eu posso querer muitas coisas, tipo muitas mesmo. E esclarecendo um pouco esse texto, não é que não é pra gente gastar até mesmo, porque nós temos necessidade, certo? Nós precisamos nos alimentar. Por mais que nós não necessitamos de muitas roupas, mas a gente precisa se vestir, a gente precisa se calçar, a gente precisa de um lazer, mas não de uma forma exagerada. A gente tem que achar esse equilíbrio. Nós não precisamos sair de um extremo e ir para outro. E é isso que eu quero deixar claro aqui. Jesus ele prega isso, ele quer o equilíbrio nosso.